Olá! Hoje eu quero falar com vocês de uma camada que podemos ouvir diretamente do plano sutil, que chega através da nossa intuição. Mas antes, respira um pouco comigo. Fecha seus olhos por um instante. Sente o ar entrando nas suas narinas, preenchendo os seus pulmões e percebe que existe uma camada de silêncio atrás de tudo isso, atrás desse ar que você está respirando. É desse lugar que eu quero começar a falar. Porque tem gente que vive só aqui no mundo material, no visível, no que dá para pegar, medir, explicar, racionalizar. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas também existe quem vive entre os mundos, quem transita entre o que os olhos veem e o que a alma percebe. Quem recebe sinais, intuições, sensações e sabe que isso não é imaginação, é a orientação. E eu sei que se esse vídeo chegou até você é porque uma parte sua já vive assim, mesmo que ainda não saiba explicar. Para mim, Entre Mundos é exatamente isso. É estar aqui, presente, vivendo a vida humana com os pés no chão, mas com o coração e os sentidos ligados no que existe além do óbvio. É perceber que a vida fala. Fala através dos encontros, das sincronicidades, dos sonhos, da energia dos lugares, do jeito que o seu corpo reage frente às situações vivenciadas, das sensações que chegam sem motivo aparente. É quando você sente que algo mudou no ar. Quando você percebe que um portal se abriu ou que um ciclo se fechou. Quando você percebe que algo vai acontecer antes mesmo de acontecer. Não porque você quer adivinhar o futuro, mas porque está escutando o presente, está atento, sem distrações. Viver guiada pela intuição é caminhar no escuro, confiando que existe um caminho e que cada vez que você dá um passo, o próximo passo simplesmente aparece. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, eu falo bastante com os meus pacientes, as pessoas que eu tenho convivência, que é quando você dá um passo e o universo coloca o chão. Tem uma outra frase também que eu gosto muito, que é quando você decide, as pernas caçam um jeito de fazer. E aí eu digo isso porque às vezes é uma frase que alguém diz sem saber porquê. Às vezes vem um arrepio que te atravessa, uma sensação de vai por aqui, um incômodo dizendo que não é esse o lugar, uma lembrança que chega do nada, um número que aparece sempre, uma música que toca na hora exata, que mexe com seu coração, com seu chakra cardíaco, um sonho que insiste, um sinal repetido até você entender o que é que a vida está querendo me trazer. Isso é viver entre mundos, é ter coragem de confiar na vibração, mais na vibração do que na lógica. E deixa eu te contar uma coisa, o invisível, ele não grita, ele sussurra. Ele fala através da frequência, não das palavras. E é por isso que precisa se ter espaço de silêncio, de presença. Não aquele silêncio de falta de som, mas o silêncio interno, onde você consegue ouvir a si mesma. Porque a intuição nunca compete com o barulho, com o nosso barulho interno. Ela espera você voltar. Ela também não tem pressa. Ela está sempre ali, disponível para você. E eu não estou falando de espiritualidade distante ou de algo intangível. Eu estou falando de espiritualidade prática, da vida mesmo, do cotidiano, do jeito que você lê o mundo. Porque viver entre mundos não significa fugir da realidade. Significa enxergar as camadas da realidade que muita gente não percebe. É quando você sente que o campo de alguém antes da pessoa abrir a boca. É quando você sabe que um lugar não é para você, sem nenhuma explicação racional. É quando uma escolha vibra no seu peito, mesmo que não faça sentido na cabeça. A energia chega primeiro, a matéria só acompanha. E tem uma coisa importante, viver assim não é fácil no começo, porque você sente mais, você percebe mais, recebe mais informações sutis do que a grande maioria das pessoas. E às vezes isso te coloca num lugar onde você acha que está imaginando coisas, mas não está. Você só percebe o que muita gente não aprendeu ainda, a sentir. E quando você começa a confiar, a vida te responde, ela te envia confirmações. Ela te mostra que você não está viajando. Ela coloca no seu caminho exatamente o que você precisa. E você começa a perceber que nada é por acaso.
Hoje em dia, eu consigo viver assim, entre mundos. Às vezes, é como se eu estivesse traduzindo vibrações. Eu sinto o campo antes de entender. Eu vejo movimentos acontecendo antes deles se materializarem. Eu percebo portais se abrindo, linha dos tempos se cruzando, sinais piscando do universo e o meu corpo reage como se reconhecesse tudo. E isso não me afasta da vida, pelo contrário. Me coloca na vida com mais presença, com mais verdade e com mais coragem. Porque eu me deixo guiar pelas sensações da minha alma. E também porque quando você sente que existe algo te guiando, o medo diminui, a ansiedade baixa, a confiança cresce. E você começa a caminhar mais alinhada, sabe? Com você mesmo, com a sua alma, com a sua vida. Se tem algo que eu aprendi é que o invisível ele guia, mas você precisa responder. O sinal aparece, mas você precisa escolher e ver. E a intuição fala, mas você precisa agir frente a ela. Viver entre mundos é parceria, é dança, é fluxo. Você recebe a energia e a vida espera o seu movimento de volta. E talvez você esteja vivendo assim também, só não nomeou ainda. Talvez você esteja percebendo os sinais, as sensações, os chamados, as sincronicidades. E está tudo bem se você ainda não entende tudo. O caminho da intuição não é sobre entender, é sobre sentir. É sobre se permitir sentir. É sobre sentir e tentar não racionalizar, porque quem racionaliza é o nosso ego. É sobre você se lembrar daquilo que a sua alma está pedindo. E se você está aqui ouvindo isso, é porque uma parte sua já está pronta para entrar nessa frequência com mais consciência, com mais presença e com mais afeto também. Tá, mas daí você me pergunta: como se conectar com o plano sutil na prática e sair das distrações que a Matrix acaba nos colocando? E aí tem uma coisa importante, porque não adianta só falar sobre intuição, energia, sinais, se a gente vive o dia inteiro mergulhado no barulho, na ansiedade e nas distrações da Matrix. A verdade é simples, o invisível fala baixo, a Matrix fala alto. Se você não cria um espaço dentro de si, você não escuta o que é teu. Então eu quero te trazer aqui algumas práticas que eu mesma uso e que podem te ajudar a deslizar para esse lugar entre mundos, onde o sentir ganha mais nitidez e o barulho perde a força. E assim você pode renascer olhando para aquilo que a sua alma quer viver aqui no planeta Terra. Isso faz parte da transição planetária. Isso é a nova Terra. Deixar a sua alma vibrar e ser exatamente aquilo que você é, aquilo que você veio para ser. E para isso, a gente precisa se desconectar dessas distrações que nos distraem de ver aquilo que a nossa alma realmente quer. Uma das técnicas que eu gosto de passar para quem está começando a se conectar com isso e tirar as distrações é o ritual de pausa consciente. Parece pouco, mas não é. Comece assim, pare por 2 minutos, feche seus olhos, respira, solta o ar devagar e pergunta internamente: o que eu estou sentindo agora? O que eu não estava percebendo dentro do meu corpo, dentro do meu coração? É impressionante como o campo responde, e a resposta vem como sensação, ideia, imagem, como um ponto no corpo, e isso já te tira da frequência do automático. Uma outra coisa que eu trago bastante para a minha vida é reduzir o consumo de estímulos que te desconectam. A Matrix te sequestra pelo excesso de informação, de comparação, de urgência. Você não precisa se isolar do mundo, só precisa filtrar. Então aqui vai algumas dicas. Abaixe o volume das notificações. Tire intervalos entre uma tarefa e outra. E aí, nesse intervalo, não vai rolar feed em nenhuma rede social. Evita abrir 1000 janelas ao mesmo tempo, seja no seu computador, seja no seu celular, seja na sua vida. Pare antes de reagir a qualquer situação que estiver com urgência na sua vida. Essas pequenas escolhas silenciosas mudam completamente a tua capacidade de ouvir o sutil. Uma outra coisa que você pode também começar a implementar aí no seu dia a dia é caminhar sem destino. Caminhar é um dos jeitos mais naturais de abrir o seu canal intuitivo, porque você está com seu corpo em movimento. Como se fosse uma dança mesmo com o universo.
Mas tem que ser uma caminhada sem meta, sem música alta, sem pressa, sem um objetivo a ser cumprido. É só o corpo te guiando, te levando e você prestando atenção no que o seu corpo está te trazendo. É um processo meditativo mesmo. É impressionante. A intuição sobe pelo corpo quando os pés tocam a terra. Você se acalma por dentro, você se realinha, você se regula. E as mensagens, assim, elas começam a vir. Uma outra coisa que eu acho muito legal de fazer para poder se conectar mais com a sua intuição é criar um microespaço sagrado. Não precisa ser um altar cheio de velas, cristais, incenso, a menos que você goste. Isso vai de acordo com o seu gosto mesmo. Mas precisa de intenção. Pode ser uma cadeira, pode ser um cantinho no seu quarto, pode ser um espaço no chão. Mas toda vez que você senta ali, você avisa para o teu campo. Agora eu entro no modo de escuta. Com o tempo, só de se aproximar desse lugar, o corpo já abre, a energia muda e a mente se aquieta. Você entra numa outra frequência, literalmente entre mundos, pronta para ouvir aquilo que a sua alma e o seu coração está querendo te trazer. E uma outra técnica que eu amo demais é perguntar e deixar a resposta vir no tempo certo. A intuição, ela não responde quando a gente manda, não é no nosso tempo. Isso deixa a gente maluco, né? Porque o ser humano gosta de um controle, viu? Isso é do nosso ego. Ela responde quando a gente abre espaço. Então faz assim, pergunta. Solta a pergunta e observa os sinais nos próximos dias seguintes. As respostas, elas podem vir como uma frase que alguém fala, uma coincidência, que nada é coincidência, né? Um sonho, uma sensação súbita, um insight na hora do banho, uma vontade de agir ou de esperar. O plano sutil fala, mas para quem interpreta é o coração e não a sua mente. Uma outra coisa que você pode treinar também é reduzir a velocidade interna. A Matrix, ela te acelera para você não sentir. O plano sutil te desacelera para você lembrar quem você é. Mesmo que a tua vida esteja agitada, você pode e precisa reduzir a velocidade interna. O que isso significa? Não responder tudo imediatamente, não tomar decisões em ansiedade, respirar antes de agir, pausar antes de concluir, deixar a energia te mostrar o caminho. Quando você diminui a pressa, o invisível consegue te alcançar. Uma outra coisa que eu gosto bastante de exercitar aí no meu dia a dia é nomear os sinais que chegam para mim do universo, até para eu ancorar eles aqui no plano físico e dar a devida importância à consciência que ele realmente está acontecendo. Sempre que vem algo, uma intuição, um aviso, uma abertura, uma sensação física, um incômodo, eu percebo ele e trago para o presente momento e eu nomeio. E aí você pode fazer isso também, nem que seja, não precisa ser nada bonito, pode ser algo simples. Tipo, isso é um sinal, isso é um sim, isso é um não, isso é um aviso, isso é um movimento chegando, isso é uma resposta da minha alma daquilo que eu perguntei. Traz isso para a consciência no momento presente. Quando você nomeia, você ancora. E quando você ancora, você educa o teu campo a te enviar sinais cada vez mais nítidos. Quando você estiver mais treinado naquele momento de 2 minutos de meditação e silêncio, você pode silenciar para ouvir, não para controlar. E isso também fazer de forma consciente. O silêncio não é para você buscar uma resposta, é para você reconhecer a resposta que já está vibrando. Porque o nosso campo, ele sente tudo, ele sabe de tudo. É a gente que está muito distraído com um monte de coisa acontecendo ao nosso redor, na nossa mente, nas nossas preocupações, para poder desconectar a gente dessa verdade interna que vibra o tempo todo junto com a gente. Então, quando você faz esse processo de meditação e diz, eu estou aqui disponível, para entender o que essa verdade está vibrando em mim. É uma disponibilidade para chegar, para sua intuição vir de uma forma mais nítida. Bom, em resumo, para viver entre mundos, você não precisa fugir da vida, você só precisa ajustar a frequência em que você vive hoje. O plano visível grita, o plano invisível sussurra. E você aprende a navegar entre os 2 mundos quando escolhe conscientemente onde coloca sua atenção. Essa é a ponte, esse é o caminho. Essa é a prática de quem vive guiada por energia, intuição e sincronicidades.
os sinais que a nossa própria alma tem que captar. E me conta aqui nos comentários qual experiência você teve de sincronicidade na sua vida que era um realinhamento da sua alma e que você percebeu, ou que você ficou em dúvida. E se você sentir de caminhar comigo nessa jornada de sensibilidade, energia e presença, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente segue juntas na vida, na vibração e na verdade que a nossa alma quer nos contar. Assim, a gente pode ser cada vez mais nós mesmos. Um beijo, gratidão, um cheiro.